Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 8. Antes de começarmos, eu queria avisar a você, que é aluno assíduo aqui da nossa EBD, durante o mês de setembro eu não vou conseguir gravar as aulas para ajudá-los no estudo da Palavra de Deus. Então nós não teremos gravação da aula 10, 11, 12 e 13 da nossa revista. Eu tenho um compromisso durante o mês e não terei tempo adicional para isso, mas se Deus permitir, voltamos em outubro já com a nova revista. Então, se Deus quiser, retornamos aqui no primeiro domingo de outubro, já com a nova lição, tá bom? Então, eu aviso hoje na próxima aula. Peço desculpa a vocês, mas não conseguirei durante o mês de setembro estar aqui com vocês. Bom, nós estamos na lição de número 8, e na lição de número 8, o título da lição é Jesus e a Mulher Adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Bom, essa aula ela estará dividida em 4 sessões para facilitar o nosso aprendizado e eu queria apresentar a vocês esta sessão. Na primeira sessão da aula eu quero explicar João capítulo 8, versículo de número 10. Por que João 8:10? Porque esse é o nosso texto áureo, o texto mais importante. E na primeira sessão quero explicar a vocês o contexto que essas palavras são proferidas. Já na segunda sessão da nossa aula, eu quero explicar João capítulo 8, versículo 3 até o versículo 11. Na terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações, como esse texto nos desafia hoje. E por fim, eu encerro a nossa aula avaliando aquilo que nós aprendemos, fazendo uma avaliação do aprendizado. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações e seguindo este cronograma, eu tenho certeza que o seu aprendizado será muito efetivo. Começando a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de João capítulo 8, versículo 10. Como eu expliquei na aula 6, e se você não assistiu, eu recomendo que assista, os eventos que estão sendo descritos aqui, inclusive no capítulo 8, eles acontecem em Jerusalém. Esses eventos se passaram durante os 7 dias em que são realizados a festa dos tabernáculos. Então há uma conexão entre a aula 6 e essa aula, por isso que eu recomendo que se você não assistiu, você assista essa lição. Ali eu apresento algumas características do contexto, que aqui eu não quero repeti-las. Apesar de ser uma festa que está acontecendo em Jerusalém, Jesus tem o costume de, ao final da festa, ou no final do dia, né, porque a festa dura 7 dias, no final do dia, Jesus ir até o monte, como nós veremos aqui. Veja comigo, versículo 1, 2 e 3. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. A festa terminou à noite, Jesus foi embora para casa, de casa ele vai ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, está outra vez no templo. Logo, se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Perceba que a festa de Jerusalém, a festa acontece em Jerusalém, a festa dos tabernáculos, mas Jesus vai ao Monte das Oliveiras. E é claro que este aspecto vai ser importante para algo que João vai dizer mais à frente. Se no capítulo anterior Jesus foi ao monte, agora aqui no capítulo 8, ele volta mais uma vez ao templo. Chegando ali, uma multidão se aproxima dele. O propósito dessas pessoas é ouvir os ensinos de Jesus. Jesus está no templo, depois de se apresentar como um profeta, ele passa a ensinar no templo, mas no meio dessa multidão não estão apenas pessoas que querem aprender com Jesus. Há também pessoas que têm um propósito muito diferente. Eles estão ali para tentar pegar Jesus numa armadilha. Eles estão ali para testar Jesus. Quem são essas pessoas que estão ali entre a multidão e se aproximaram de Jesus para testá-lo? De que maneira essas pessoas querem testar Jesus? É isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar João capítulo 8, versículo 3 a 11. Eu começo explicando o versículo 3, 4 e 5. Leia comigo. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério
e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Nesse período da história, aquela região da Palestina, que Jerusalém faz parte, é uma região que é dominada pelo Império Romano. Apesar do Império Romano controlar essa região, havia ali nessa região um povo que realizava execuções sem autorização de Roma. Isso era um problemão, porque execuções só poderiam acontecer com Roma autorizando. No caso, este povo eram judeus. Muitos rabinos nessa época defendiam a sentença de apedrejamento. Inclusive, nós vimos isso na lição de número 6. Um dos motivos que os rabinos defendiam o apedrejamento era a blasfêmia. E eles tentaram apedrejar Jesus uma vez. Um dos outros motivos que eles recomendavam o apedrejamento era a prática do adultério. Ao encontrar um caso de adultério, homem e mulher deveriam ser apedrejados. Mesmo que isso não fosse uma autorização de Roma, porque isso era uma autorização da lei judaica. Então, deixando de lado a soberania romana, eles apedrejariam sem a autorização, porque era o que a lei dizia. Mas como é que eles sabiam que alguém cometia adultério? Como é que chegava essa constatação que alguém cometeu adultério e merecia o apedrejamento? Por causa da lei das testemunhas, né? A lei das testemunhas, que está previsto em Deuteronômio 17, prevê exatamente que uma pessoa pegou um casal em flagrante. A acusação dessa pessoa, como testemunha de ter pego o flagrante, era suficiente para provar o crime. Então a lei da testemunha é essa. Alguém viu o flagrante, a fala dessa pessoa já é suficiente para que ela fosse julgada e sofresse apedrejamento. Mas nesse caso específico de João capítulo 8, toda essa cena que está sendo construída aqui, ela é uma armadilha. Eles não estão interessados em cumprir a lei. Há uma série de situações aqui, neste caso específico, que mostram que o que eles estão fazendo não tem nada a ver com o que a Bíblia prescreve. Eu queria ler aqui uma citação que explica para a gente o que está previsto em lei, só para você entender a diferença entre o que a lei judaica prevê do que eles estão fazendo ali. Veja só, o comentário dos escribas e fariseus contém uma omissão importante. A lei a qual eles se referem afirma claramente que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados. Está aqui, ó, os dois. O apedrejamento só é prescritivo, ou seja, o caso de apedrejamento em caso de adultério é para um casal culpado quando, olha só isso aqui, a mulher é uma virgem prometida em casamento. Está muito claro. Mas o homem não está presente. No texto aqui não aparece este homem. E nem é mencionado que esta mulher é uma virgem. Desde o início, a intenção era distorcer e acusar. E qualquer resposta de Jesus seria usado contra ele. Muito interessante essa citação, né? É fundamental para a gente entender aqui. Apesar de haverem testemunhas, como está prescrito na lei, testemunhas que dizem que pegaram esta mulher em flagrante, onde está o homem? Onde está o homem que foi pego em flagrante? Porque para cumprir a lei, o homem e a mulher deveriam ser apedrejados, não só a mulher. A gente já percebe que isso aqui é uma armadilha. Outra coisa, o texto não menciona que ela era uma virgem prometida em casamento para outra pessoa. Então perceba que eles colocam assim de maneira muito genérica, exatamente porque eles estão tentando testar Jesus. Aquelas pessoas não querem cumprir a lei. O que eles querem é testar Jesus. Do ponto de vista deles, não é a mulher que está sendo julgada.
do ponto de vista deles, é Jesus quem está sendo julgado. Quem está fazendo isso, segundo o texto que nós lemos, são os escribas e os fariseus. Esses escribas aqui, né, eles são chamados de mestres da lei, são essas pessoas responsáveis por interpretar a lei e aplicar a lei às pessoas. É aquilo que a gente conhece como pode e não pode. O escriba é quem interpreta a lei e diz, pode ou não pode fazer isso? Deixa, a lei diz isso, então não pode. Ou a lei diz aquilo, então pode. Esse é o escriba, é o homem que lê a lei, interpreta ao seu modo e aplica ao seu modo. É este homem que está aqui acusando Jesus. Mas além do escriba, há também o fariseu, que é um grupo de judeu extremamente devoto à lei. Só para exemplificar, para ficar bem claro na sua cabeça, você que é assembleiano como eu, sabe que nós temos alguns assembleianos que são extremos, né? Um cristão não pode dormir sem camisa, um cristão não pode tirar pelos do corpo, aqueles cristãos bem extremos, assim, que exigem o cumprimento de tudo que está na sua cabeça. Então, esse é o fariseu. É um homem extremamente devoto à lei. Se ele comprava uma coisa, ele tirava o dízimo até da hortelã. Extremamente rigoroso com o cumprimento da lei. Esses dois grupos religiosos é que estão aqui junto com a multidão que veio aprender de Jesus, mas eles não estão aqui para aprender com Jesus, eles estão aqui para testar Jesus. E colocando essa situação que está toda errada, porque o homem não está presente, não é dita que ela é uma virgem que estava prometida em casamento, uma situação que não tem nada a ver com a lei, eles querem ouvir de Jesus. Como que o Senhor interpreta essa situação? E veja que o versículo 6 deixa para a gente ainda mais claro o quanto eles estão usando de má intenção aqui. Procuravam apanhá-lo numa armadilha. Qualquer que seja a resposta de Jesus, isso aqui é uma armadilha. Ao fazê-lo dizer que algo que pudessem usar contra eles. Eles queriam uma palavra de Jesus para usar essa palavra de Jesus contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Se fizer precisamente aquilo que está previsto na lei, Jesus vai ser denunciado ao Império Romano. Eu não expliquei para vocês? Neste momento, aqui a Palestina é governada por Roma, ninguém tem autorização de executar sem autorização de Roma. Se Jesus diz, vamos cumprir a lei, neste momento, Jesus cai na primeira armadilha, que é: este homem consentiu com a morte de uma mulher sem a autorização do império. E ele seria, então, inimigo do império por ser subversivo e não se submeter à lei romana. A primeira armadilha é essa. Mas a segunda armadilha é: se Jesus se opor ao apedrejamento, ele sofrerá a acusação de ser alguém que se opõe à lei. Ele está ali no templo ensinando, tem pessoas ouvindo ele ensinando, ele está ensinando essas pessoas, mas como é que vocês ouvem o ensino de alguém que recusa a lei de Moisés? Como vocês querem ouvir e obedecer um homem que ele mesmo não obedece à lei? Aquela era uma armadilha inevitável. Como diz o ditado, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Qualquer que seja a resposta de Jesus, ele acabou de cair numa armadilha. Eles não estão ali para aprender. Essa parece ser uma situação sem escapatória. O que aqueles homens estão fazendo neste momento é usando as características de Jesus para tentar apanhá-lo numa armadilha. Porque nesse momento da história, Jesus já é conhecido por ser um homem muito misericordioso com os pecadores. Agora há pouco ele estava conversando com uma mulher de caráter suspeito. Ele está agindo assim bem próximo de pecadores. Olha que mentalidade diabólica desses homens. A gente precisa parar Jesus. Porque ele se levantou como profeta, denunciou os nossos pecados. O que nós podemos fazer? Vamos usar o ponto fraco dele. Se ele se aproxima de pecadores, vamos colocar uma mulher diante dele, criar uma situação que a gente nem sabe se é uma situação verdadeira. O texto nem menciona se de fato esta era uma jovem prometida a alguém que estava cometendo adultério, mas eles criam uma situação onde qualquer que seja a resposta de Jesus, ele cai num grande problema. Eles confrontam pessoalmente a Jesus
de maneira a colocá-lo em maus lençóis. Mas ao invés de ficar abalado com uma situação que parece não ter respostas corretas, o texto diz que Jesus se inclina para escrever no chão. Enquanto Jesus está escrevendo no chão, aquela situação é completamente alterada. Veja comigo. Eles continuaram a exigir uma resposta, porque Jesus está escrevendo no chão. A gente não quer ver o Senhor está escrevendo, a gente quer uma resposta. De modo que ele se levantou e disse, já que vocês querem uma resposta, aí está ela. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando Jesus se inclina para escrever na terra, aqueles homens ficam perturbados, porque eles não querem ver Jesus escrevendo. Eles querem que Jesus caia logo na armadilha. Bora, escolhe. Você quer ser acusado de ser um subversivo ou de ser alguém que não respeita a lei? Bora, só tem duas opções, não tem outra. Mas ao invés de seguir pelas únicas duas opções que foram visualizadas por aqueles líderes religiosos, Jesus utiliza uma outra estratégia. A estratégia de Jesus é inverter a acusação contra os próprios acusadores. Isso porque, se a pessoa que está sendo acusada conseguisse mostrar que os seus acusadores compartilham da mesma falha, aqueles que fazem a acusação teriam que retirar a denúncia. Porque veja, eu estou te acusando, mas eu estou fazendo a mesma coisa, então eu mereço a mesma sentença. Então eles também seriam condenados. E é isso que Jesus faz aqui. Ele inverte a acusação contra os próprios acusadores. Aqueles que faziam a acusação têm que tirar a denúncia porque eles estão tão comprometidos com o pecado contra ela. E Jesus diz isso quando afirma: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aquele que nunca pecou. O que a lei diz está correto. Mas uma testemunha para exigir o cumprimento da lei, ela teria que ser uma testemunha correta. A pessoa que está fazendo a acusação, ela não pode ter a mesma falha do acusado. Aqueles homens podem fazer isso? Eles podem se colocar como acusadores? Eles nunca pecaram? E agora a enrascada está na mão deles, porque a resposta deles vai fazer com que todo o povo se volte contra ele. Poderia um homem religioso dizer que nunca pecou, ainda mais conhecendo a lei, que foi estabelecida exatamente por causa do pecado? É inadmissível ouvir um homem religioso dizer que não tem pecado. Eles perderiam completamente o seu prestígio. E talvez também pudessem ser arrolados ali como pessoas que concordaram com o apedrejamento. Colocando então essa situação que os complica de muita maneira, porque eles de fato sabem que alguém pecou, mas o pecado também estava neles. Depois de fazer esta reflexão, Jesus volta a escrever no chão e o desfecho da história termina dizendo: quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Olha só, deixa eu explicar isso aqui, aí eu continuo lendo. O que acontece depois que Jesus disse que aquela sentença deveria ser executada apenas por quem nunca pecou? Começa a sair um por um. Quem são os primeiros a sair? Os mais velhos, que aqui estão representados exatamente por esses homens religiosos, esses anciãos. Eles são os primeiros a dizer: vixe, os escribas saem os fariseus, e a multidão que acompanha sai. Um após o outro vai saindo. Porque se eles vão ter que apedrejar, a única possibilidade é: eu jogo uma pedra em você, você joga uma pedra no outro, o outro no outro, o outro, e o último que sobrar joga uma pedra em si mesmo. É a única possibilidade. Porque se nós queremos ser testemunhas de acusação, nós também merecemos tal juízo. Se todos pecaram, ninguém pode. Então não ficou ninguém, que significa que
ali não tem ninguém que pode acusá-la. Aí o texto continua. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Cadê eles? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Isso aqui é maravilhoso, porque se todos saíram, na cena só fica Jesus e a mulher que estava sendo acusada. Isso significa que Jesus é o único que preenchia o requisito estabelecido pela lei para condenar alguém. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem é o único que ficou ali? Jesus. Jesus é o único que poderia apedrejar aquela mulher que foi apanhada em adultério. Mas ao invés de executar a lei, cumprir a lei, o texto afirma. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Que coisa maravilhosa. Nenhuma daquelas pessoas poderiam exigir que a lei fosse cumprida para os outros, sem deixar de ser cumprida para si mesmo. Elas mesmas eram pessoas falhas na obediência. Então, elas não podem exigir que a lei se cumpra para outros. Mas antes da cena terminar, Jesus revela o propósito do seu ministério. Mesmo tendo defendido essa mulher, Jesus não está tecnicamente do lado dela. Porque só Jesus é um homem sem pecado. Ele poderia apedrejá-la. Ele está ali para cumprir as justas exigências da lei. Mas ele também está ali para ajudar aquelas pessoas a não pecarem mais. Para que a lei se cumpra neles. Será por causa de Cristo Jesus que aqueles que estavam sendo condenados à morte por causa dos seus pecados possam sair livremente sem a condenação. Jesus é o único que pode transformar de maneira poderosa o destino merecido de todo pecador. Ele, sem pecado, poderia trazer juízo até nós, mas ao invés disso, ele nos trouxe libertação. Ao invés de nos trazer condenação, ele mostra o seu grande amor. Quem crê na sua grande salvação sai diante do pecado para uma vida de libertação, para não pecar mais, para viver um novo modo de vida, santo diante do Senhor. Começando a terceira sessão, eu queria fazer então algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje, eu queria fazer 3 aplicações. Primeira aplicação: antes de exigir que outros obedeçam à palavra do Senhor, devemos nós mesmos fazê-lo. Uma das muitas coisas que esse texto revela é que há uma incoerência por parte de gente religiosa, né? Não é difícil olhar para outras pessoas e ver que outras pessoas não cumprem as exigências do Senhor. Não é difícil ver nos outros pecados. E olhar para nós mesmos como sendo as pessoas boas e adequadas. Mas o texto mostra para a gente que nós deveríamos examinar a nossa própria vida para vermos o quanto nós mesmos somos falhos em obedecer a Jesus. E nós precisamos pensar de maneira muito honesta. Porque às vezes nós estamos pedindo para outras pessoas serem obedientes sem que nós mesmos sejamos. E aqui é uma questão para a gente refletir. Será que a acusação é uma forma de afirmar as suas próprias falhas? Será que enquanto nós estamos acusando os outros, psicologicamente nós estamos nos afirmando? Nós somos contrários, mas nós não deixamos de praticar? Como o rancor. A gente pode apontar o rancor nos outros dizendo: nesta igreja as pessoas são muito rancorosas. É fulano que não fala com ciclano. Mas será que a denúncia é uma forma de se afirmar de alguém que também tem rancor guardado e não fala com outros? Esse é o ponto que eu estou destacando aqui. Antes de exigir obediência de outros, nós mesmos precisamos decidir obedecer à palavra do Senhor. E mesmo que a gente obedeça, nós nunca nos tornaremos aptos para sermos aqueles que exigem apedrejamento.
Nós sempre seremos aqueles que reconhecem que se não fosse a ajuda de Jesus, se não fosse a ajuda de Jesus, nós não conseguiríamos ir e não pecar mais. Essa é uma reflexão pessoal. Como está a sua vida diante de Deus? Você está exigindo de outros aquilo que você mesmo não está fazendo? Se você tem dificuldade para avaliar isso, peça a Deus que, por meio da ação do Espírito Santo, em sua consciência, traga luz ao seu entendimento. Porque se o Espírito Santo trouxer luz ao seu entendimento, as coisas ficarão muito mais adequadas do que são. Segunda aplicação. Precisamos reconhecer que há pessoas fazendo mau uso da palavra do Senhor. Isso é uma verdade. A palavra do Senhor, que deveria produzir em nós uma comunhão com o Senhor, ela pode ser usada para justificar um pecado, para perseguir uma pessoa ou para defender uma imoralidade. No caso desses líderes religiosos, eles distorceram completamente a palavra do Senhor para colocar Jesus numa enrascada. Meu Deus, que coisa diabólica. É diabólica porque foi isso que o diabo fez na tentação de Jesus. É diabólica porque é isso que os falsos cristos e falsos profetas fazem nas igrejas que as cartas foram escritas. E é diabólica porque continua funcionando ainda hoje. Pessoas estão usando a Bíblia para, ao invés de mostrar um caminho de comunhão com Deus, usar a Bíblia para perseguir pessoas, para defender imoralidades, para justificar pecados. Meu Deus! Como há possibilidades diversas de fazer mau uso da palavra de Deus. Pessoas que leem a Bíblia assim. O que eu posso, o que eu não posso? Me dá um texto que me diz que eu não posso fazer isso, aquilo, outro. Aqui, tá vendo? Tem nada a ver. Tá escrito aqui que ele fez, por que eu não posso? Ou pessoas que usam a Bíblia para perseguir os outros. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então quem não acredita nisso tem que ser perseguido, boicotado, torturado e morto pelo bem do povo do Senhor. Ou para defender a imoralidade, né? Deus é amor e não fogo consumidor, que é a pauta da semana, né? Todos esses são casos que exemplificam como historicamente e atualmente a Bíblia ela é mal utilizada. Sabendo disso, como que nós usaremos a palavra do Senhor? Me parece que aqui então são duas opções. A gente precisa olhar a Bíblia como um caminho que nos leva até Deus. E indo pelo caminho que a Bíblia aponta, nós encontraremos Jesus, o Verbo encarnado, a palavra viva, o Salvador enviado da parte de Deus. Mas se nós usarmos a Bíblia de outra maneira, que não vendo Jesus como o enviado do Senhor, a gente vai para muito longe. Porque a gente começa a usar a Bíblia para justificar pecado, para perseguir pessoas, para defender imoralidades ou para defender ideias filosóficas. Como você faz uso da palavra de Deus? Deus se revelou em sua palavra para nos mostrar um caminho que se apresenta diante de nós. Siga por este caminho. Jesus Cristo é um caminho que está te levando para Deus. Não para debates teológicos inúteis. Não perca tempo com isso. Exercita-te na piedade. Isso tem muito mais benefício do que qualquer outra coisa. Terceira aplicação. Jesus é o único que pode nos livrar do pecado e da condenação. Tem dois conceitos aqui que eu estou aplicando que eu acho que são importantes para a gente. Porque o que Jesus fez por aquela mulher foi muito significativo. Primeiro, Jesus livrou ela da condenação. Ó, pecado, você tem que ser apedrejada. Mesmo que não tenha um homem, mesmo que não tenha uma promessa de casamento, tem testemunhas. A gente nem sabe se são testemunhas verídicas, mas as testemunhas estão ali. Então, ela merece condenação. Mas além de libertá-la da condenação e da morte, Jesus dá a ela a oportunidade de sair dali para não pecar mais. E a vida cristã é isso. Além de nos libertar da condenação, ele também nos livra da vida de pecado. Jesus é o único que pode nos dar uma nova direção de vida,
A gente não sai da vida de pecado para voltar para a vida de pecado. A gente não sai da condenação do pecado para voltar para a condenação do pecado. E nós desejamos isso. A obra de Jesus em nós precisa produzir isso. A libertação da morte e do pecado. Nós não podemos estar olhando apenas para esse futuro escatológico como um dia final em que Deus salvará todos. A obra de Jesus começa antes, com um pecador que vê a sentença chegando para ele. E Jesus intervindo, pagando o preço por esse pecador para que ele não sofra a condenação merecida. Mas além disso, depois de ser salvo de tal condenação, Jesus declara a este pecador perdoado: vai, não peques mais. Porque agora ele nos deu o Espírito Santo para a gente poder viver assim, em comunhão com Deus. Ele nos deu o Espírito Santo para uma vida nova. Uma vida que não está mais nos levando para a condenação, mas para o aprisco das ovelhas, que Deus é o nosso pastor. Nós devemos desejar livramento da condenação e livramento do pecado. É um processo completo que apenas Jesus pode fazer por nós. Essa história é bela, porque ela retrata aquilo que Jesus fez por mim e por você. E todo aquele que olhar para Jesus encontrará alguém que, ao invés de dizer as palavras de condenação, pode livrar aquele que confia nele como Salvador. E além de ser liberto da condenação, essa pessoa sai para uma vida que ela nunca experimentou. Um padrão de vida que somente Jesus tem para nos dar. Para encerrar essa aula, eu queria fazer uma avaliação do nosso aprendizado. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você tenta me responder com uma palavra. Tudo bem? Se precisar, você aperte pause para pensar na resposta e logo em seguida volte aqui comigo para as 5 questões que a gente vai avaliar aqui agora o aprendizado. Primeira questão. A Palestina era dominada por Roma. O Império não permitia que houvesse execuções sem autorização. Isso incluía esse tipo de sentença que aquelas pessoas queriam fazer com aquela mulher. Veja, qual é a sentença que levaria essa mulher à morte? É a sentença de apedrejamento. O apedrejamento não é para purificar a pessoa, é para matar mesmo. A pedrada não é para rasgar as vestes e tornar a pessoa pura, é para botar um fim. Então, apesar de ser um ato de execução sem autorização, o apedrejamento visava exatamente a morte da pessoa. Segunda questão, essas pessoas eram responsáveis por interpretar a lei e aplicá-la para os outros. Quem são essas pessoas responsáveis? Além dos fariseus, que eram aqueles religiosos extremos, haviam também os escribas, exatamente, as pessoas responsáveis por interpretar e aplicar a lei. Terceira questão, os escribas e fariseus, no caso, os escribas do texto que ele chama de mestres da lei, né? Os escribas e fariseus não queriam cumprir a lei. Seu objetivo era fazer isso contra Jesus. Pela explicação do caso, a gente sabe, eles não estão cumprindo a lei. Esse caso está cheio de furo, cheio de buraco, é uma história assim, muito mal contada. Isso aqui não é um cumprimento da lei. O que é isso aqui? Isso aqui era uma armadilha, versículo 6. Quarta pergunta. Neste momento da história, Jesus já era conhecido por demonstrar esse tipo de atitude para com os pecadores. E por ser conhecido por demonstrar esse tipo de atitude, eles usam esse tipo de atitude de Jesus para criar essa armadilha. Qual é a atitude de Jesus para os pecadores? Misericórdia, exatamente. Quinta questão. A lei de Moisés estava correta, mas apenas uma testemunha sem isso poderia acusar outra pessoa e exigir a execução da sentença. Quem é a pessoa que pode cumprir o que está prescrito na lei? Aquele que não tem pecado, né? Que não é o caso deles. Se eles quisessem cumprir a sentença, eu jogaria a pedra em um, o outro jogaria no outro, e o último que sobrasse jogaria a pedra em si mesmo, porque ali, diante de Jesus, todos eles pecaram. Aqui estão as 5 palavras: apedrejamento, escribas, armadilha, misericórdia e pecado.
Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para poder procurar essas palavras no nosso caça-palavra. Se precisar, assista novamente este conteúdo. Se Deus quiser, semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com a nossa EBD. Lembrando que semana que vem será a nossa última aula dessa revista e aí nós só nos vemos novamente no mês de outubro. Até lá então.